Terrível, surreal, assustador, essas são algumas das palavras que o turista americano Jim Beck usou no domingo para descrever a situação em Puerto Vallarta, uma cidade turística no estado de Jalisco, no México, enquanto ela se transforma em uma zona de guerra. Mesmo essas palavras não parecem suficientes para descrever a magnitude do que ocorre. Um vídeo da Fox News mostrou incêndios em um posto de gasolina, helicópteros sobre a cidade e forças do governo patrulhando as ruas em caminhonetes. Um vídeo no X mostrava supostos membros de gangue atirando de um veículo em movimento a caminho de um confronto com forças mexicanas. E a violência não se limitou apenas a Puerto Vallarta. Segundo o NY Times, grande parte da violência ocorreu em Guadalajara, capital do estado de Jalisco, a mais de 300 quilômetros de Puerto Vallarta. Casos de violência também ocorreram em mais de 10 estados, todos originados de um único evento. O assassinato de um dos chefes de cartel mais poderosos do país, Nemésio Rubem Oseguera Cervantes, fundador e líder do notório cartel Jalisco Nova Geração, uma figura elusiva, Oseguera, também conhecido pelo apelido de El Mencho, era amplamente considerado o chefe de cartel mais poderoso do México. Desde a prisão de Joaquim El Chapo Guzmán em 2016. Ele também era o último dos chefes do narcotráfico que capturava na imaginação do público através de uma combinação de estilos de vida extravagantes e demonstrações brutais de violência, inspirado por El Chapo e Ismael El Mayo Zambada. Embora sua morte seja uma grande vitória para os Estados Unidos e o México em sua guerra contra as drogas, ela também levantou muitas questões, sendo uma das principais como os capangas de um único chefe de gangue foram capazes de colocar uma nação inteira de joelhos, um país de joelhos. Mesmo em um conflito tão brutal quanto a guerra às drogas no México, o domingo foi em um nível completamente diferente. Jim Vorter, americano residente em Puerto Vallarta, relatou homens armados mandando pessoas saírem dos veículos sob a mira de armas. Um morador de Puerto Vallarta, há 23 anos, disse nunca ter visto nada igual. Uma testemunha disse ao canal americano KWTX que viu o que pareciam ser executores armados a caminho do aeroporto. Gangues armadas controlaram estradas principais, incendiando ônibus e caminhões para criar barreiras de fogo que isolaram turistas e moradores. A fumaça cobria a cidade turística, enquanto o cartel incendiava vários pontos. Ruas antes cheias de turistas agora estavam desertas, patrulhadas por homens armados em caminhonetes. Um funcionário de Jalisco disse anonimamente que 7 membros da Guarda Nacional do México já foram mortos. A violência não se limitou a Jalisco. No aeroporto internacional de Guadalajara, viajantes se esconderam atrás dos balcões de check-in e funcionários abandonaram seus postos em uma fuga desesperada por segurança. Em Guadalupe, as autoridades relataram dezenas de ataques coordenados em 23 municípios, com membros do cartel mirando bancos e lojas de conveniência. Em incêndios criminosos, em Zapopan, perto de Guadalajara, 6 membros da Guarda Nacional morreram. Um agente penitenciário morreu durante revolta de presos em Puerto Vallarta. Um agente da Procuradoria do Estado de Jalisco foi assassinado em Guadalajara. O número de mortos continuou aumentando com o passar das horas. As companhias aéreas reagiram rapidamente, com Southwest, Alaska e Delta cancelando voos para Puerto Vallarta e Guadalajara. Milhares de turistas ficaram presos. A Embaixada dos Estados Unidos alertou americanos para permanecerem abrigados em vários estados. As autoridades mexicanas relataram mais de 250 bloqueios de estradas em 20 estados, paralisando grandes áreas do país. Na manhã de segunda, a maioria dos bloqueios já tinha sido removida, mas o dano estava feito. Escolas seguiram fechadas em vários estados. Guadalajara, cidade de 5 milhões de habitantes e sede de 4 jogos da Copa do Mundo da FIFA, em junho, virou uma zona de guerra de um dia para o outro. A mensagem do cartel foi clara. Eles podiam colocar uma nação inteira de joelhos quando quisessem. É uma mensagem que o cartel vem transmitindo desde sua formação em 2011 sob o comando de El Mencho, após a cisão do Cartel do Milênio e as disputas de liderança que se seguiram. Em setembro de 2011, membros do cartel jogaram 35 corpos em uma avenida movimentada de Veracruz no horário de pico.
Mas, embora o CJNG seja violento, também é sofisticado, e essa sofisticação pode ter ajudado o grupo a perpetrar os ataques de domingo. Diferente de outros cartéis, o CJNG possui estrutura corporativa semelhante a uma empresa americana, não a um cartel tradicional. De acordo com o Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, o CJNG usou um modelo de franquia para expandir além de suas bases em Jalisco, Nayarit e Colima. O veículo de língua espanhola El País relata que, como parte desse modelo, grupos criminosos locais podem comprar o direito de usar as marcas do CJNG pagando um tributo ao cartel. Como chefe, Osaguera deixava líderes regionais cuidarem das operações diárias, mantendo o controle estratégico centralizado em uma estrutura hierárquica. Comandantes locais podiam buscar os lucros que quisessem em seus territórios, mas a direção geral vinha de cima. Anne Milgram, administradora da DEA, afirmou ao Congresso que o CJNG e o cartel de Sinaloa são a maior ameaça criminosa de drogas já enfrentada pelos Estados Unidos e, com razão, de acordo com a DEA, o CJNG agora é responsável por traficar grandes quantidades de fentanil para os Estados Unidos, onde alimentou uma crise de overdoses que mata dezenas de milhares de americanos todos os anos. Isso explica porque Washington e o México têm perseguido agressivamente os líderes do CJNG, incluindo os irmãos de Osaguera, Abraham, que está sob custódia no México, e Antônio, que foi extraditado para os Estados Unidos em 2025, levando a temores dentro do cartel de que, se ele colaborasse, poderiam capturar ou matar Osaguera. Isso nos leva ao dia 22 de fevereiro de 2026 e a operação que derrubou um dos mais poderosos chefões do tráfico do México. A operação. Segundo informações públicas, as forças especiais mexicanas realizaram o que a Secretaria de Defesa descreveu como um esforço coordenado para capturar Osaguera em Tapalpa, pequena cidade de Jalisco. Durante a operação, operadores das forças especiais foram atacados antes de matar 4 membros do cartel e ferir 3, incluindo Osaguera. Ele morreu a caminho da cidade do México. 2 suspeitos foram presos e autoridades apreenderam veículos blindados, lançadores de foguetes e armas. 3 soldados mexicanos ficaram feridos no tiroteio. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, em uma postagem no X, confirmou o envolvimento dos Estados Unidos, afirmando que as agências de inteligência americanas forneceram apoio para a má operação. Ela destacou que Osaguera era alvo dos 2 governos e um dos principais traficantes de fentanil para os Estados Unidos. Detalhes além disso são escassos. As autoridades mexicanas não informaram como localizaram Osaguera, há quanto tempo o monitoravam ou outros dados relevantes. Como podem usar essas táticas para achar outros líderes de gangues, provavelmente não revelarão suas estratégias, evitando dar informações aos cartéis. Como mencionamos na sessão anterior, o que se seguiu à morte de Osaguera foi rápido e brutal. Uma demonstração de que, mesmo após a morte de seu líder, o CJNG ainda continuava sendo um dos cartéis mais perigosos do país. Essa reação é semelhante a outras após prisões e mortes de destaque em cartéis, mas em escala bem maior que a habitual. Quando as autoridades capturaram Joaquim El Chapo Guzmán em 2016, o cartel de Sinaloa explodiu em violência, atacando comércios locais e as autoridades. Esses ataques geralmente são tentativas de cartéis mostrarem força ao governo, público e outros cartéis, que apesar da captura, ou neste caso da morte de seus líderes, ainda mantêm a capacidade de exercer violência extrema. Ainda assim, apesar da violência que surgiu como resultado da morte de Osaguera, a presidente Claudia Sheinbaum provavelmente considerará isso um sucesso. Isso mostra que seu governo é rigoroso contra o crime. Desde que Trump voltou ao poder, ela sofre pressão constante para reprimir mais os cartéis, principalmente os que traficam fentanil. Em fevereiro de 2025, Trump designou 6 cartéis mexicanos, incluindo o CJNG, como organizações terroristas estrangeiras. E ele ameaçou repetidamente enviar tropas dos Estados Unidos ao México para atacar diretamente os cartéis. Propostas que Sheinbaum rejeitou firmemente como violações da soberania mexicana. Agora, isso não quer dizer que ela se recusa a cooperar.
Desde a posse de Trump, o México extraditou dezenas de suspeitos de cartéis aos Estados Unidos, enviou milhares de soldados da Guarda Nacional à fronteira e ampliou operações contra redes de tráfico. A morte de El Mencho representa a demonstração mais dramática até agora dessa abordagem intensificada e permite que Sheinbaum mostre a Trump que o México pode lidar com essas ameaças sem intervenção militar americana em seu território. A reação violenta deve ser um dos maiores desafios da carreira da presidente Sheinbaum. Como já mencionamos, Guadalajara sediará 4 jogos na Copa do Mundo. FIFA 2026. As autoridades de Jalisco esperam mais de 1 milhão de visitantes para os jogos, incluindo o aguardado México contra a Coreia do Sul em 18 de junho. Há 4 meses do torneio, circulam imagens de veículos em chamas, bloqueios e membros de cartéis armados nas ruas. E os avisos de viagem de vários governos provavelmente vão desencorajar um número significativo de turistas de comparecer aos jogos. Isso seria um grande desastre para o Estado, que investiu cerca de 37 milhões de dólares em infraestrutura para receber visitantes. Também é possível que a violência possa prejudicar o número de visitantes da Copa do Mundo que vem ao México como um todo. Estimativas apontam que o país pode receber até 5,5 milhões de visitantes durante o torneio, com a Deloitte prevendo impacto econômico direto de 1,24 bilhão de dólares, cerca de 14% do PIB do México, devido aos gastos dos turistas. Porém, essa previsão é anterior. A violência dos cartéis levou turistas a buscarem segurança e obrigou companhias aéreas a cancelar voos. Se Jalisco seguir instável, muitos visitantes internacionais podem evitar a região ou preferir assistir aos jogos nos Estados Unidos e Canadá. E de várias formas, essa pode ser justamente a reação que o cartel espera. O colapso de domingo mostrou não só o poder e alcance deles, mas também como o CJNG pode pôr a nação de joelhos. Uma demonstração que alerta implicitamente que podem repetir isso a qualquer momento do outro lado da fronteira. O governo Trump provavelmente exaltará a operação e suas consequências como validação de sua postura linha dura. Trump chamou o tráfico de fentanil de guerra química contra os Estados Unidos e classificou a droga e seus precursores como armas de destruição em massa, ampliando o poder do governo federal contra os cartéis. A eliminação de um dos traficantes mais procurados reforça sua postura dura em relação ao México e valida suas ameaças de ação militar. O que vem a seguir, tanto para o cartel quanto para a guerra às drogas em geral? O que vem a seguir? Vamos começar pelo CJNG, a organização que El Mencho fundou e liderou até sua morte. O grupo enfrenta um futuro incerto após a liderança ser desmantelada nos últimos anos, levando John Holman, da Al Jazeera, a notar que não há sucessor claro. Como citado antes, os irmãos de Osaguera estão presos. Seu filho, Rubén Osaguera González, conhecido como El Menchito, foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos em março de 2025. Sem um sucessor óbvio, o cartel enfrenta 2 cenários prováveis. O primeiro é a fragmentação. Comandantes regionais, antes sob a supervisão de Osaguera, podem passar a agir por conta própria ou jurar lealdade a organizações rivais. Vários candidatos podem surgir para reivindicar a liderança, incluindo Juan Carlos González Valência, enteado de Osaguera, conhecido como El Tres. Unos dos Tres, El Tres, talvez. Quem há muito tempo é considerado o chefe operacional do cartel? A filha de Osaguera, Jéssica Johanna Oseguera González, conhecida pelo apelido de La Negra, também pode disputar a liderança do grupo. Outros possíveis sucessores incluem Audias Flores Silva, um comandante regional sênior que controla grandes porções do território do CJNG ao longo da costa do Pacífico, e González Mendoza Gayton, que controla as operações em Puerto Vallarta. Nenhum desses nomes inspira o respeito ou temor que Osaguera tinha, e a disputa interna entre essas facções pode destruir o cartel internamente. Já vimos isso acontecer várias vezes antes, inclusive durante a formação do CJNG após o colapso do cartel do milênio. O segundo cenário prevê um novo líder,
possivelmente um dos mencionados, consolidando rapidamente o poder com o apoio dos demais líderes. Para manter a coesão da organização, isso exigiria alguém com experiência operacional e capacidade de garantir a lealdade das várias células regionais. Mas mesmo que um novo líder surja, ele enfrentará desafios imediatos de cartéis rivais que tentarão explorar o momento de fraqueza do CJNG. Isso pode criar uma situação em que o CJNG ou grupos dissidentes da organização sejam absorvidos por outros grupos. Os grupos que mais podem se beneficiar de um CJNG enfraquecido ou fragmentado são seus rivais de longa data, que têm travado batalhas territoriais por todo o México. O principal é o cartel de Sinaloa, que disputa com o CJNG o controle de rotas-chave de tráfico em vários estados do México. Apesar dos conflitos internos e prisões de líderes, o cartel de Sinaloa ainda é uma organização forte, com redes consolidadas e experiência. Se o CJNG se fragmentar ou seus comandantes regionais ficarem distraídos com disputas de sucessão, Sinaloa pode agir agressivamente para retomar territórios que perdeu para o CJNG na última década. Outros grupos prontos para se aproveitar da situação incluem o cartel de Santa Rosa de Lima, em Guanajuato, La Família Michoacana e Los Viagras, em Michoacán e Guerrero, além de várias facções que lutam pelo controle em Zacatecas. Essas organizações menores foram forçadas a recuar pela expansão agressiva do CJNG, mas agora podem enxergar oportunidades para retomar o controle sobre rotas lucrativas de contrabando, esquemas de extorsão e instalações de produção de drogas. A morte de Ozaguera basicamente abre uma janela para que esses rivais ataquem. Enquanto o CJNG está vulnerável, isso pode potencialmente remodelar o cenário do crime no México, de maneiras que podem tornar a violência ainda pior nos territórios disputados. O cenário mais improvável, neste caso, é a destruição completa do CJNG como cartel de drogas no México. Pela experiência passada, está claro que as gangues no país não morrem de verdade, elas evoluem. Isso nos leva à nossa pergunta final. Qual será o impacto disso no tráfico de drogas? Para ser direto, não muito. A cadeia de suprimentos do fentanil não depende de um único indivíduo. Cartéis mexicanos importam precursores da China, produzem a droga em laboratórios clandestinos em vários estados e a contrabandeiam por centenas de rotas na fronteira. Mesmo com Ozaguera fora, o CJNG ainda controla portos, instalações de produção e redes de distribuição. Outra pessoa assumirá seu papel, ou vários dividirão seu território e seguirão operando de forma independente. A economia do tráfico de drogas também trabalha contra qualquer sucesso duradouro com a remoção dos chefões. O fentanil é barato de produzir, altamente lucrativo e há uma demanda enorme nos Estados Unidos. Enquanto esses fundamentos não mudarem, traficantes seguirão abastecendo o mercado, não importa quem os lidera. Remover um fornecedor só cria espaço para que outro amplie suas operações. Mike Vigil, ex-chefe de operações internacionais da DEA, afirmou à Al Jazeera que eliminar ou prender líderes de cartéis pouco afeta o tráfico de drogas. Ele afirmou que as autoridades devem combater a infraestrutura, logística, lavagem de dinheiro e braços armados dessas organizações para promover uma mudança real. O maior impacto da morte de Ozaguera pode não ser no tráfico de drogas, mas na segurança do México. Se o CJNG se fragmentar, o México pode ver um aumento na violência ainda maior do que o presenciado no domingo. Enquanto facções lutam pelo controle e cartéis rivais como o cartel de Sinaloa avançam para territórios disputados. Por enquanto, pelo menos, as autoridades mexicanas afirmam ter removido a maioria dos bloqueios nas estradas. E embora pareça que a violência imediata tenha diminuído, há temores de que a região possa rapidamente voltar a mergulhar na violência. Resta saber se a morte de Ozaguera representa um golpe significativo na luta contra os cartéis do México ou se é apenas o prelúdio de mais um capítulo de violência dos cartéis. O que é certo é que a guerra do México contra os cartéis está longe de acabar e a batalha pelo controle do império do CJNG está apenas começando. Obrigado por assistir.